Hortêncio Martins e Raul Almeida são os convidados deste Em Foco. Meus senhores, muito boa tarde. Hortêncio, hoje no debate quinzenal foram tratados vários temas, mas o tema quente da tarde voltou a ser o Banif. De resto, no dia a seguir, uma reunião com os partidos por parte do Primeiro-Ministro. António Costa chamou-os a todos a assumir que a situação é política também. O problema, aliás, é político. O Sr. Primeiro-Ministro tomou uma atitude de completa transparência, ao invés do anterior governo que tentou esconder-se atrás do Banco de Portugal e, de certa forma, também esconder o problema. O Primeiro-Ministro António Costa assumiu que existia um problema com o Banif, que era necessário que esse problema fosse resolvido o quanto antes, até para que a propagação ao sistema financeiro não se desse, mas também para que descansar, de certa maneira, não só os depositantes do próprio banco, como os depositantes em geral, e que houvesse segurança no sistema financeiro português. A questão de chamar os partidos é também uma atitude que considero relevante, no sentido de todos saberem exatamente o que é que se está a passar e também que as informações sejam partilhadas e as responsabilidades também sejam assumidas. Penso que isso é esse o objetivo que esteve por trás dessa decisão. Agora, António Costa ontem e hoje também já assumiu na declaração que fez que não haveria problema para os depósitos, para os depositantes no Banif, e isso tanto para os de até 100 mil euros como para além de 100 mil euros, porque se sabe que essa preocupação depois também deriva, e a pressa com que tem que ser resolvida esta situação, deriva da alteração das regras a partir de 2016, como todos nós sabemos, que aí se nós deixarmos arrastar esta situação, os depositantes podem ser chamados a pagar. Exatamente, os depositantes com mais de 100 mil euros podem ser chamados a pagar. O que releva para uma outra situação é como é que chegamos até aqui? Porquê é que demorou tanto tempo a chegar até aqui? O que é que foi feito para que durante este tempo todo nada se falasse? Sabe-se, pronto, o que é que tivemos? Campanha eleitoral, eleições, isso é um facto, e é um facto que, mais uma vez, agrava o problema, não o ajuda a resolver. Neste momento estamos perante uma situação em que tem que ser procurada à pressa a venda do banco, não é? Para minimizar as perdas para os próprios contribuintes, que é uma situação, novamente, muito difícil para os portugueses. Raul Almeida, a verdade é que foi a coligação que geriu a maior parte deste processo. Hoje no Parlamento foi praticamente silêncio relativamente a este assunto. Exige-se explicações de porque é que se chegou aqui e se arrastou este dossiê? Não. Antes de mais, boa tarde, Alexandra, boa tarde, Hortêncio. Este é um processo que está a ser gerido de forma diferente por este Governo. António Costa chamou os partidos a São Bento para discutir, para dar informação, presumo, para discutir o problema e para apresentar a sua visão para a resolução do problema. Ou seja, passamos de uma fase em que um Governo encara que o regulador e o próprio sistema bancário devem resolver dentro de si e dentro do sistema o problema, para uma direção política do problema do Banif. É legítimo, é uma opção legítima, é uma opção diferente, mas legítima e discutível como todas as opções. A questão, Raul Almeida, e perdão por interrompê-lo, é que apesar da Ministra das Finanças e de Pedro Passos Coelho, Ministro das Finanças à data e Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro à data, terem sempre dito que era o Banco de Portugal que estava a gerir o processo, nunca ficou assim tão claro que a solução não tenha sido política. E no caso do Banif, aquilo que também consta, é verdade que não confirmado oficialmente, é que a Ministra quereria a resolução, o Banco de Portugal estaria menos convencido que esse fosse o caminho certo e, portanto, se calhar merece-se aqui um comentário também. Será que foi assim tão
independente o processo politicamente, o processo do BES neste caso e o do Banif também? Isso está por confirmar essa informação. Se confirmar, prova precisamente a independência da condução do processo, não é? E eu acredito nela. Há uma opção diferente deste governo, há uma opção diferente de António Costa, e há essencialmente, quando a Alexandra fala em silêncio, foi uma coisa que se ouviu recorrentemente falar e acusar durante o debate de hoje, há um pacto, segundo se sabe, feito entre os partidos que ontem estiveram em São Bento com António Costa e António Costa, que é um pacto de silêncio, de discrição, de recato para proteger esta instituição bancária. Justiça seja feita, não foi António Costa que trouxe hoje o Banif para o debate quinzenal. Foi Catarina Martins e foi Jerónimo de Sousa, que, pelos vistos, furaram contra o interesse do banco um pacto que havia entre os diferentes partidos no Parlamento. Portanto, foi estratégico, acredita? Eu não quero pensar nisso, muito francamente. Eu acho que é, mais uma vez, aquela tentação que o Bloco tem e que o PC tem de fazerem política a todo custo, à custa dos contribuintes, à custa dos portugueses e à custa do interesse nacional, se para isso lhes render mais um byte nas notícias da internet, mais uns segundos nas notícias da televisão, precisam de existir a todo custo, portanto, e farão a qualquer preço. Os partidos responsáveis não o fizeram, não é silêncio, é um pacto de descrição. Eu lembro-me que só num dia saíram do Banif 200 milhões em depósitos. É dinheiro, esta direção política do processo envolve maior risco para os contribuintes. É o dinheiro dos contribuintes que está em risco. Não foi a direção política que fez essa fuga, que provocou essa fuga. Não é isso, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer, mas quando estamos há uma notícia de um canal da concorrência que diz que o banco vai fechar, provoca um êxodo de 200... Tudo o que puder haver de recato e de descrição, conforme foi acordado com António Costa na tal reunião, protege o banco, ao proteger o banco com esta direção política, é isto que eu quero dizer, protege os contribuintes. Se Catarina Martins e Jerónimo de Sousa estão mais preocupados com a propaganda do que com os contribuintes, é um problema de Catarina Martins e de Jerónimo de Sousa. Não será, com certeza, dos partidos que cumprem os pactos que fazem com o Governo. Mas vou reforçar a pergunta. Há 6 meses o problema era certamente menor do que agora, que faltam 2 semanas para acabar o ano e para se ir à procura de um vendedor. Como o Raul me está a dizer, a culpa é do Banco de Portugal. Eu não estou a dizer que a culpa é do Banco de Portugal, porque para haver culpa tem que haver um culpado e tem que haver intencionalidade. Há uma direção... A incompetência do Banco de Portugal. Não digo que é incompetência, é a direção de um processo que não chegou em tempo útil à solução que seria desejável. Agora, vamos saber também quais são as condições de mercado, vamos saber como é que resulta com esta mudança de rumo, portanto temos que esperar para ver. Ortiz, falemos então, apurando aqui as responsabilidades, as que forem possíveis. É o Banco de Portugal, é o governo anterior, o que é que está em cima da mesa? De facto, agora é como se diz na gestão, cut the losses, é reduzir ao mínimo as perdas. Há aqui vários tipos de responsabilidade, porque nós também não podemos querer estar do processo. E sabia-se o que é que ia acontecer e sabe-se o que vai acontecer em 2016. E sem a resolução do problema até 2016, e estamos a quanto? Hoje é 16 de dezembro. Portanto, estamos a poucos dias do Natal e, portanto, a poucos dias do final do ano. E não, na minha opinião, o Raul fez aí alguma confusão. Eu também percebo. Porque a questão do silêncio agora dos partidos da oposição, portanto, da ex-governo, ex-partidos de apoio ao governo que são funções, esse silêncio é pouco compreensível, porque de facto também o que acabou por acontecer foi, através de uma notícia de um canal da TVI, houve um alarme relativamente à situação do banco e até a esse momento tinha havido um silêncio sobre a situação do banco. Já havia rumores relativamente à possível emergência dessa situação, mas a semana passada fomos todos surpreendidos por essa notícia, e essa notícia ainda acelerou esse pânico claro, dos depositantes. E, portanto, era essencial que esse pânico fosse parado, o que António Costa
Costa fez com a tomada de posição política, porque tem que ser, não vale a pena estarmos a dizer que existe regulação. Mas porquê? Porque o Banco tinha que ser António Costa a fazê-lo, porque o Banco de Portugal Hortense perdeu a credibilidade? Pois, acho bem, a Alexandra está a fazer uma análise que é uma constatação. Não, mas que é uma constatação. Não estou a dizer que assim é. Por um lado, ele teve que ser António Costa a vir, de certa forma, parar esse pânico, porque, por outro lado, a palavra do Sr. Governador, pessoa que eu também respeito muito, perdeu, de certa maneira, algum valor. Mas não para é? dizer isso é preciso tirar consequências, Hortense. Vai haver um diálogo diferente com o Banco de Portugal. Carlos Costa está em risco no cargo de governador. Hoje o Primeiro-Ministro também falou sobre a intenção, porque há vários problemas na regulação em Portugal. Nós, a propósito do BES, também eu já aqui tive a oportunidade de dizer que, na minha opinião, o próprio governador devia ter percebido mais cedo que a idoneidade podia ter estado em causa e, a dada altura, poderia ter tomado medidas e não o fez também. Mais uma vez, o processo foi arrastado. Claro que tentou e julgou, provavelmente, que as coisas se iriam resolver na medida. Só que o problema é muito grande e é muito grande sempre para os contribuintes e para os portugueses. E, portanto, há situações que têm que ser, essas medidas têm que ser tomadas. Portanto, há aí um problema também da tomada de posição da própria regulação, na minha opinião. E, por outro lado, como eu estava a dizer, o próprio Primeiro-Ministro hoje disse que iria até apresentar propostas ao Parlamento no sentido de alterar também a forma como a regulação, portanto, atua e permite a lei. No fundo, proposta de alteração à lei no sentido de tornar mais eficaz a regulação em Portugal, e eu acho que isso já houve exemplos suficientes para percebermos que tem que mudar alguma coisa para que situações destas não voltem a ocorrer e que não se chegue ao final de um processo que já é numa situação limite. Eu penso que eu percebi algumas situações em que os administradores do banco iam falando que o Estado, de certa maneira, percebíamos que estava a ser feito um apelo para que houvesse alguma rapidez no processo. Justamente. E houve ausência. Justamente Jorge Tomé, e há pouco falávamos nisso, Raul, veio dizer que tinha sido o Estado a impedir, não foi o Banco de Portugal, foi o Estado a impedir a celeridade no processo e a afastar compradores potenciais do processo. Portanto, há aqui uma declaração muito clara do Presidente a dizer que houve interferência política, por mais que o governo anterior diga que nada fez, quando temos um Presidente de um banco a dizer nós não conseguimos agir mais rápido porque não nos deixaram. Eu não posso, muito francamente, estar agora aqui a fazer, não temos aqui o Dr. Jorge Tomé nem a Dra. Maria Luísa Albuquerque para fazer má cariação. E nada me diz que a palavra do Dr. Jorge Tomé valha mais que a da Dra. Maria Luísa Albuquerque. Portanto, muito francamente, sobre isso não posso comentar. Mas gostava então de ouvir a sua opinião sobre se, de alguma forma, chegados aqui, quando temos um Primeiro-Ministro a dizer ele e não o Governador do Banco de Portugal que os depósitos estão a salvo, significa que acha que a palavra do Governador do Banco de Portugal não é suficiente para acalmar os ânimos, porque ele nem sequer remete para o Governador do Banco de Portugal. Ele nunca diz tal como diz Carlos Costa. É uma direção do processo e uma mudança na direção do processo que é discutível, mas legítima. António mas com Costa... consequências para Carlos Costa ou não? Ou seja, há obviamente que há uma desvalorização, por parte de António Costa do seu Governador do Banco de Portugal. É uma opção política. Isto que a Hortense Martins dizia, quer dizer, estamos em silêncio por estarmos a cumprir a palavra que demos a António Costa. Eu sei que a palavra, não para a Hortense, obviamente, que a conheço há muitos anos e de quem sou amigo e por quem tenho profunda estima, mas sei que hoje em dia a palavra no Partido Socialista vale zero. Mas agora nos partidos... Sequer. Não, mas há um pacto de recato e de discrição para salvaguardar o mais possível os interesses dos contribuintes, salvando os interesses do Banif e tornando-o o mais apetecível possível para venda ainda nesta fase. Portanto,
esse pacto deve ser respeitado. Não é uma questão de silêncio, ninguém tem medo de falar. Há uma diferença de direção de processo. Obviamente que quando António Costa assume a direção do processo, ele próprio tem uma direção política, desvaloriza o papel do Governador do Banco de Portugal. É normal. A experiência... Eu compreendo que a última vez que o Partido Socialista tinha estado no governo, a experiência com o Governador do Banco de Portugal não poderia ser pior. O facto de ele hoje estar nas altas instâncias europeias não oferece nenhum tipo de garantia ao Partido Socialista. A figura e a memória, provavelmente, que o Partido Socialista tem de quando estava no poder do então Governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, pode remeter as maiores dúvidas em relação à figura e à instituição. Mas o problema... As visões são diferentes. Mas eu colocava esta questão porque, independentemente dos partidarismos que aqui existem, a proximidade de Vítor Constâncio ao Partido Socialista, de Carlos Costa aos partidos mais à direita, apesar de Carlos Costa ter sido apontado pelo Partido Socialista. Para resolver um problema grave que Vítor Constâncio deixou. Portanto, Mas tirando... E podíamos falar sobre isso, mas eu gostava de centrar isto para os portugueses. Quando temos um primeiro-ministro, no fundo, a passar por cima do governador, os portugueses precisam de confiar em quem está à frente das instituições. No nosso entendimento, obviamente que não é bom. Neste momento, o mais urgente, e muito francamente eu não gostaria de estar aqui a fazer política com isto, há muita política para falarmos em relação ao debate quinzenal de hoje à tarde, muito francamente não acho que seja boa esta opção, não acho que seja boa esta secundarização do Governador do Banco de Portugal. Acho que primeiro devemos resolver a situação de Banif, salvaguardar o mais possível o interesse dos contribuintes em primeiro lugar e depois então termos aqui uma discussão mais alargada sobre o que entende o Partido Socialista, ou que entende António Costa sobre a regulação. Estamos sempre a favor e estaremos sempre a favor de mais e melhor regulação, como é óbvio, e que o sistema bancário precisa, mas é uma discussão que neste momento devemos separar do Banif, devemos salvaguardar o Banif e eu não gostaria, muito francamente, não me sinto confortável de estar aqui no papel que hoje Catarina Martins e Jerónimo de Sousa fizeram, que foi um papel de respeito absoluto pelos interesses nacionais. Mas eu queria repudiar totalmente essa questão de ingerência ou interferência nas funções da regulação. Eu não falei de ingerência nem de interferência. Não é isso. O Partido Socialista não falei de secundarização, mas o Partido Socialista não atua dessa forma. Respeita as instituições e respeita a regulação. O que acontece é que também nós temos que não podemos estar aqui a ver que a dada altura se avança o Sr. Governador ou se... Não, a dada altura são os interesses portugueses que têm que ser defendidos e por isso é necessário tomar medidas e foi o que aconteceu pela intervenção do próprio Primeiro-Ministro quando ele quer tranquilizar os investidores e toma, no fundo, a liderança do processo. Porque já chega de o governo, que foi isso que se passou no governo anterior, de se tentarem esconder atrás do regulador, quando toda a gente sabe que o regulador tinha que também, para algumas medidas, tinha que falar com o próprio governo, não só para, como muitas vezes ele disse na Assembleia, não só para as alterações legislativas que às vezes são necessárias, como para a própria resolução e para a aprovação dessa própria resolução, não é? Portanto, embora exista clara independência do governador, o governador também é nomeado pelo governo, não é? Sim. E, portanto, também responde perante os portugueses e eu queria deixar claro que, acima de tudo, o que o Partido Socialista se preocupa é com os portugueses, quer no caso os depositantes, quer no caso os contribuintes, que mais uma vez, infelizmente, e dado o arrastar do processo, vão ter provavelmente custos que seriam de todo evitáveis, diríamos, se o processo atempadamente pudesse ser resolvido de outra maneira. E agora o problema está cá para se resolver e, portanto, 700 milhões dos 825 milhões que estão lá do Estado já estão no déficit de 2014 e, portanto, contabilisticamente é um problema, contabilisticamente só, resolvido. Faltam 125 milhões de euros. Nós, há uma semana, antes de discutirmos o caso do Banif, antes de estourar o caso do Banif, falávamos sobre a dificuldade de acomodar alguma despesa para se ficar nos 3%. Os 125 milhões já são para o déficit de 2015. Matemática é difícil. Pois, de facto, é uma matemática difícil e o que se espera é que os compradores, os possíveis compradores que
pronto, que possam aparecer, e eu também acho que é preciso haver responsabilidade até na forma como se fala destes casos, porque já basta do impacto de desvalorização por às vezes se falar de uma maneira menos cuidada em relação a assuntos como este, que é ou da Bolsa ou da valorização destas questões. Agora, o que nós pretendemos, e que também isso passo de facto também para a questão do debate hoje, e isso o Primeiro-Ministro também apresentou ao país, formas de dinamizar a economia. Não só a forma de mais rapidamente os fundos serem colocados ao serviço das empresas, porque como se viu também, o próprio Portugal 2020 tem estado um bocadinho parado, no sentido em que o dinheiro não chega às empresas com a rapidez que seria necessário para que haja um outro dinamismo na economia, e só através da economia e de uma nova estratégia que também o Primeiro-Ministro hoje apresentou no debate quinzenal, é que poderemos combater o déficit e pagar a dívida, mas, mais uma vez, também ficou claro a intenção de tudo fazer para rapidamente sairmos do procedimento de déficits excessivos e cumprirmos, naturalmente, os nossos compromissos. Agora, também há a assunção clara de um outro caminho. O Partido Socialista tem um outro caminho e que rejeita totalmente que seja através das medidas excessivas de austeridade que, sem olhar à economia, se consiga resolver estes dois objetivos que pretendemos. Muito rapidamente, do lado dos partidos mais à direita, o pedido, o apelo para se conhecer o Orçamento de Estado. É preciso perceber o como é que se devolve o rendimento e o impacto que tem nas contas. Exatamente. Obviamente, o chefe de governo, António Costa, acabou por adiantar algumas coisas sobre isso e depois por não responder às perguntas que lhe foram feitas. Aliás, o debate hoje à tarde foi um debate muito curioso, foi o primeiro, havia grande expectativa. É um debate que se passa do lado do Partido Socialista como um anúncio do que vai ser esta legislatura, ou seja, curiosamente nós vemos o Bloco de Esquerda a falar nós, como se estivesse no governo, o Partido Comunista a falar eles como se não tivesse nada a ver com o governo, António Costa a seduzir Jerónimo de Sousa e uma agressividade brutal tanto de António Costa como de Carlos César em relação aos partidos que ganharam as eleições, ao PSD e ao CDS, à coligação que ganhou as eleições, tratando por líder da minoria, o Dr. Passos Coelho, que fez uma intervenção perfeitamente sóbria e responsável contra uma intervenção palavrosa e quase arruaceira de António Costa, e esta necessidade de criar uma agressividade terrível em relação aos partidos que ganharam as eleições para manter um cimento de uma aliança disfuncional que é a aliança da esquerda com a extrema-esquerda. Por fim, só para concluirmos, dizer que o debate termina da forma mais cínica possível, que é com os votos de Feliz Natal de António Costa, estimar, depois do que foi este debate, desta agressividade despropositada, porque não encontrou nem em Paulo Portas nem em Pedro Passos Coelho essa agressividade, desta agressividade despropositada, arruaceira, de mau gosto, convidar os partidos que ganharam as eleições para o diálogo que não quer, porque esse diálogo obsta ao tal cimento imaginário das esquerdas, dessa aliança disfuncional que hoje se viu. Uns estão no governo, os outros estão fora do governo, uns seduzem-se, os outros já estão no bolso. É estranho, mas temos que nos habituar a estes novos tempos políticos. Mas muito obrigada. Não, mas eu só posso dizer, mas tem que se habituar, porque isso é o Parlamento, é a vida política e é tudo feito em prol dos portugueses e realmente eu vejo nessa análise não está mesmo habituado e fui muito cordial em respeito pelo Parlamento. Eu tenho mesmo que terminar. O enfoque termina por aqui.